Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu estou cursando o quarto ano de Ciências Biológicas e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio, que faz parte dos ciclos biogeoquímicos. Bom, os ciclos biogeoquímicos são aqueles em que estão envolvidos os movimentos dos elementos e dos compostos que são essenciais para a vida, e também tanto do meio biótico quanto do meio abiótico. O oxigênio, ele é o elemento mais abundante do planeta e está disponível tanto na atmosfera, na água, quanto na crosta terrestre. É capaz de reagir com quase todos os elementos, como, por exemplo, o carbono, formando os monóxidos, que são o CO ali, um exemplo, e os dióxidos, que um exemplo é o gás carbônico, que é chamado dióxido de carbono. Realiza também a combustão e também pode oxidar metais, o que produz a ferrugem, por exemplo, né? Bom, isso aqui é um exemplo de como funciona o ciclo do oxigênio. Bom, aqui está mostrando uma árvore, um exemplo de uma planta, né? Um organismo fotossintetizante que cria o oxigênio, produz o oxigênio a partir da fotossíntese. Ela vai produzir oxigênio atmosférico. Esse oxigênio atmosférico vai ser utilizado, por exemplo, por animais e pelas próprias plantas por meio da respiração. Eles usam o oxigênio para a respiração. E esses animais, então, produzem o dióxido de carbono, que vai ser utilizado novamente pelas plantas, o dióxido de carbono ou gás carbônico, que vai ser utilizado novamente pelas plantas, e isso vai se tornando um ciclo, né? E é nesse ciclo que faz parte o oxigênio. Bom, esse ciclo também envolve processos muito importantes para a manutenção da vida. Dentre eles, a fotossíntese, que é como eu expliquei, e a respiração celular. Mas o que torna este ciclo tão importante, né? Bom, é um ciclo indispensável para a manutenção da vida, pois praticamente todos os seres que a gente conhece hoje, todos os organismos, a maioria deles, utiliza o oxigênio na respiração, exceto os seres anaeróbicos, como algumas bactérias, por exemplo, que não vão utilizar o oxigênio. Mas a maioria dos seres utilizam oxigênio, por isso que ele é tão essencial para a vida, né? E está presente também na fotossíntese, junto com o CO2 ou o dióxido de carbono. O oxigênio também vai compor a camada de ozônio, que é responsável por defender a superfície terrestre dos raios ultravioleta, que são os raios UVA e UVB, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os processos que fazem parte do ciclo do oxigênio. Bom, a fotossíntese é uma das etapas mais importantes desse ciclo. Ela é responsável por converter a energia a partir do dióxido de carbono, ou CO2, que é retirado da atmosfera. Então, ela vai retirar o CO2 da atmosfera e depois vai realizar, depois do processo de fotossíntese, ela libera o oxigênio na atmosfera. Ao final do processo, né, o oxigênio será liberado. Esse processo da fotossíntese torna o oxigênio disponível na atmosfera para a realização de outros processos necessários. Ou seja, se a fotossíntese não ocorrer, a gente não consegue ter o oxigênio disponível para a utilização dos seres, né? E um dos exemplos dos processos em que necessita oxigênio é a respiração celular, como já tinha falado anteriormente, que é um processo utilizado pela maioria dos organismos vivos para a produção de sua própria energia e sobrevivência. Na respiração, se utiliza o oxigênio e libera o gás carbônico. E isso vai formando o ciclo, né? O oxigênio liberado na atmosfera pelo processo de fotossíntese também é utilizado pelos processos de combustão e decomposição. Um processo de combustão, por exemplo, que é o processo de queima de combustíveis que a gente conhece, esse processo ele é utilizado por meio de um combustível junto com um gás, por exemplo. E esse gás geralmente é o oxigênio. E aí isso realiza a combustão, né? E nesses dois processos, o oxigênio é utilizado e depois o CO2 e a água são liberados na atmosfera. Aqui é um exemplo para a gente entender quais processos vão produzir o oxigênio atmosférico e quais deles vão
absorver o oxigênio na atmosfera. Aqui tem a fotossíntese, que é o que produz o oxigênio atmosférico, fotossíntese por meio das árvores, por exemplo, plantas organismos fotossintéticos, que podem ser tanto as árvores, plantas em geral, como também as algas, que são aí um dos maiores organismos fotossintéticos que a gente já conhece. Muito se é falado sobre que as árvores, somente as árvores fazem fotossíntese, não. As algas são os maiores organismos fotossintéticos e os que mais produzem o oxigênio, né? Porque, por exemplo, a fotossíntese de uma árvore, por exemplo, ela vai produzir o oxigênio, mas ela também vai respirar. E pelo processo de respiração, ela vai utilizar o oxigênio. Então, vai ser uma coisa meio um equilíbrio entre a produção e a utilização, né, do oxigênio. E, bom, tá. Processo de fotossíntese, coloca o oxigênio na atmosfera. E, então, vamos ver aí os processos que retiram o oxigênio da atmosfera. Um deles, a respiração, aqui, ó, setinha para baixo, que retira. Os processos de oxidação, né, que produzem, fazem a ferrugem lá, né, o oxigênio em contato com metais, fazem a oxidação, utilizam o oxigênio também. Na respiração, o oxigênio é utilizado pela maioria dos organismos vivos. Processo de combustão, né, de queima de combustíveis aí, também é utilizado o oxigênio. E aqui está falando dos raios ultravioleta. Aqui é o oxigênio, que pode vir a se tornar o ozônio, que é uma forma aqui, um composto, e que faz parte da produção da camada de ozônio, né? Bom, esse é basicamente o ciclo do oxigênio, de forma simplificada, né, para a gente conseguir entender quais são os processos que participam desse ciclo e o que faz o oxigênio circular, tanto na atmosfera quanto nos seres vivos, né? E por que ele é tão importante para a sobrevivência desses seres. Bom, agora que é uma questão, a gente poder entender aí quais são os processos e o que a gente viu nessa aula simplificada, né, sobre o ciclo do oxigênio. Bom, vou ler a questão para a gente poder entender. Depois do que foi visto em aula sobre o ciclo do oxigênio, responda. Cite quais são os processos responsáveis por produzir o oxigênio e quais são os processos que utilizam o oxigênio que foi produzido. A gente já falou disso, eu expliquei certinho na imagem. Então, se vocês conseguirem lembrar quais são os processos que vão produzir, quais são os processos que vão absorver esse oxigênio que foi produzido, aí já dá para responder a questão. E, bom, a outra questão é qual a importância deste ciclo para os organismos. Então, aí, o que a gente viu sobre o ciclo do oxigênio, por que ele é tão importante para os organismos, né, e para a sobrevivência dos seres vivos. E é isso. Esse foi um resumo sobre uma aula resumida, né, sobre o ciclo do oxigênio. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido aí. E é isso. Muito obrigada a todos pelo